Porque Deus prepara tudo no invisível sem você perceber e revela alguns sinais. Napoleon Hill. O que acontece quando Deus começa a agir em silêncio? Antes de qualquer grande mudança visível na sua vida, existe sempre um movimento silencioso acontecendo em um plano que os olhos não alcançam. Napoleon Hill ensinava que nada se manifesta primeiro no mundo físico. Tudo nasce no invisível, na mente, na fé, na vibração e na preparação espiritual. E é exatamente aí que Deus trabalha com mais profundidade, longe da ansiedade humana, longe da pressa, longe do barulho. Talvez você esteja vivendo uma fase estranha. Nada parece avançar de forma clara, as respostas não vêm com rapidez, os caminhos parecem neutros e até as pessoas ao seu redor não percebem nada diferente. Mas isso não significa ausência de ação. Pelo contrário, esse é o exato momento em que Deus costuma trabalhar com mais intensidade, porque o invisível é o terreno da criação. Napoleon Hill deixou claro que o sucesso não chega como um evento isolado. Ele é o resultado de um processo invisível de alinhamento entre desejo, fé, persistência e preparação interior. O erro da maioria das pessoas é tentar medir a obra de Deus apenas pelo que aparece, mas aquilo que realmente transforma uma vida começa onde ninguém vê. Antes de continuar, quero agradecer você que já faz parte deste canal, você que se inscreveu, você que confia neste conteúdo profundo e raro. Seu apoio mantém essa mensagem viva. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora, curta e compartilhe, porque isso ajuda o canal a continuar entregando conteúdos que não são encontrados facilmente por aí. Quando Deus decide agir, Ele não avisa com alarde. Ele não manda sinais óbvios para quem vive distraído. O trabalho começa em silêncio, porque o silêncio revela quem está preparado para escutar. Hill dizia que a mente humana só recebe aquilo que está em harmonia com sua frequência. E Deus prepara essa harmonia antes de liberar qualquer resultado. Muitos confundem silêncio com abandono, mas o silêncio espiritual quase sempre é sinal de construção. É como uma semente enterrada na terra. Para quem olha de fora, parece que não existe nada. Mas, por baixo da superfície, raízes estão se formando, estruturas estão se organizando, forças invisíveis estão trabalhando sem descanso. Existe um motivo profundo para Deus agir assim. Se tudo fosse revelado antes do tempo, você interferiria. A mente humana tenta controlar, apressar, corrigir aquilo que ainda não está pronto. Hill afirmava que a ansiedade é um dos maiores bloqueios do sucesso, porque ela rompe o fluxo natural da criação. Deus não prepara apenas o resultado. Ele prepara você para sustentar esse resultado. Se o sucesso chegasse antes da maturidade, ele se tornaria um peso, não uma bênção. Por isso, muitas vezes o invisível parece longo, desconfortável e até confuso. Mas ele é preciso. Nesse período silencioso, algo começa a mudar dentro de você. Sua tolerância diminui para ambientes errados. Certas conversas deixam de fazer sentido. Pessoas se afastam sem explicação. Situações que antes pareciam normais passam a incomodar. Esses não são problemas, são ajustes. Napoleon Hill explicava que toda mudança externa é precedida por uma reorganização interna. Deus mexe primeiro na identidade, depois na realidade. Quando a identidade muda, o mundo é obrigado a se reorganizar para acompanhar essa nova vibração. Talvez você esteja percebendo que já não consegue aceitar menos do que sabe que merece, mesmo sem saber exatamente o que vem pela frente. Isso é um sinal invisível poderoso. É Deus refinando sua percepção, ajustando sua frequência, limpando o terreno antes da construção. O invisível também testa. Testa sua fé, sua paciência, sua coerência. Hill dizia que o universo responde não ao que você fala, mas ao que você sustenta. Se você diz que confia, mas vibra medo, o processo se estende. Não como punição, mas como proteção.
Há momentos em que Deus retira estímulos externos para que você aprenda a sustentar sua fé sem provas visíveis. Isso fortalece o espírito. Uma fé que depende de sinais constantes ainda não está pronta para grandes responsabilidades. E aqui entra um ponto crucial. Enquanto você acha que nada está acontecendo, conexões estão sendo formadas, oportunidades estão sendo alinhadas, pessoas certas estão sendo preparadas para cruzar seu caminho no tempo exato. Nada acontece por acaso quando consideramos a lógica espiritual que Hill tanto enfatizava. Deus não trabalha no improviso. O invisível é um planejamento meticuloso. É um encaixe preciso de variáveis que você não conseguiria controlar conscientemente. Por isso, o silêncio é necessário. Ele impede a interferência. Se você observar com atenção, vai notar pequenos sinais, intuições mais claras, sonhos recorrentes, uma sensação estranha de que algo está se aproximando, mesmo sem provas. Esses sinais não vêm para informar datas, mas para fortalecer sua confiança. Napoleon Hill dizia que a mente humana se torna um ímã quando aprende a confiar no processo. O medo repele, a fé sustenta, e Deus só libera aquilo que encontra sustentação vibracional. Muitos desistem exatamente aqui, no invisível. Desistem porque não veem progresso. Mas quem entende esse princípio permanece firme mesmo quando tudo parece neutro. E é essa firmeza que diferencia quem rompe ciclos de quem repete padrões. Se você chegou até este ponto da sua vida, não foi por acaso. Algo em você já foi preparado para compreender verdades mais profundas. O invisível está trabalhando porque o visível está prestes a mudar. Os sinais silenciosos de que o invisível já está em movimento. Quando Deus já iniciou a preparação no invisível, alguns sinais começam a surgir de forma discreta, quase imperceptível para quem não está atento. Napoleon Hill ensinava que esses sinais não aparecem como anúncios claros, mas como mudanças sutis no campo mental, emocional e comportamental da pessoa. Eles não gritam, eles sussurram. O primeiro sinal quase sempre é interno. Você começa a sentir um incômodo com a vida que levava antes. Não é tristeza profunda, nem revolta aberta. É uma sensação silenciosa de que aquilo já não te representa mais. Isso acontece porque sua identidade começou a mudar antes que sua realidade acompanhe. Deus altera o interior primeiro para que o exterior não cause choque quando chegar. Outro sinal poderoso é a perda de interesse por disputas inúteis. Discussões que antes consumiam sua energia passam a parecer pequenas demais. Você não sente mais vontade de provar nada a ninguém. Hill dizia que quando a mente se alinha ao propósito, ela abandona automaticamente o desperdício de energia emocional. Isso é preparação. Muitas pessoas interpretam esse distanciamento como frieza ou desânimo, mas na verdade é foco sendo refinado. Deus começa a retirar distrações para que você tenha clareza quando as portas certas se abrirem. Quanto menos ruído interno, mais fácil ouvir a direção certa. Outro sinal silencioso é quando certas portas se fecham sem esforço da sua parte. Oportunidades que pareciam garantidas simplesmente desaparecem. Pessoas somem, planos não avançam. Isso não acontece para te prejudicar. Acontece porque aquilo não combina mais com a estrutura que está sendo formada no invisível. Napoleon Hill explicava que o universo remove aquilo que não suporta o peso da próxima fase. Se algo frágil permanecesse, quebraria depois. Então, o corte acontece antes, mesmo que doa no momento. O invisível é misericordioso, ainda que pareça duro. Há também um sinal curioso. Você começa a ser mais exigente consigo mesmo. Pequenos erros passam a incomodar. Você sente vontade de organizar sua vida, seus hábitos, seus pensamentos. Isso não vem de cobrança externa. Vem de dentro. É a consciência sendo elevada. Quando Deus está preparando algo maior,
Ele exige coerência interna. Hill dizia que o sucesso não responde a promessas vazias, mas à disciplina invisível. O desejo ardente começa a se manifestar como ajustes práticos no cotidiano, mesmo antes de qualquer recompensa aparecer. Outro sinal é o aumento da intuição. Você sente quando algo não é para você, mesmo sem explicação lógica. Decide não ir a certos lugares, não aceitar certas propostas, não insistir em certas relações. Essa sensibilidade não surge por acaso, ela é treinada no invisível. Muitos ignoram essa intuição e forçam caminhos antigos. Quando isso acontece, o processo desacelera, não como castigo, mas porque você saiu do fluxo. Hill afirmava que a mente alinhada reconhece sinais sem precisar de provas externas. Também é comum sentir um cansaço diferente. Não é físico, é um cansaço de repetição, de padrões antigos, de sobreviver em vez de construir. Esse cansaço é um empurrão silencioso para a mudança. Ele surge quando sua alma já sabe que existe algo maior preparado. Nesse estágio, Deus começa a testar sua confiança. Pequenos desafios surgem para ver se você reage com medo ou com maturidade. Se você responde com consciência, o invisível avança. Se responde com desespero, o processo pausa para ajuste. Napoleon Hill dizia que cada reação emocional é um comando enviado ao universo. Não é o que acontece que determina o próximo passo, mas como você responde ao que acontece. O invisível observa isso com precisão. Outro sinal claro é quando você começa a se sentir deslocado em ambientes que antes pareciam normais. Festas, conversas, rotinas, tudo parece fora de sintonia. Isso acontece porque sua frequência mudou. E frequência diferente não sustenta a conexão antiga. Muitas pessoas tentam voltar atrás nessa fase. Tentam se encaixar novamente, mas não conseguem. E isso gera confusão. Porém, esse desconforto é um sinal de avanço, não de perda. Deus não permite retorno quando já iniciou um novo ciclo. Há também sinais externos discretos, frases que você escuta repetidamente, mensagens que parecem falar diretamente com você, conteúdos que surgem no momento exato. Nada disso é aleatório quando o invisível está ativo. Hill ensinava que a mente subconsciente começa a filtrar informações específicas quando está alinhada a um objetivo maior. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas rotina. Outro ponto importante: o silêncio aumenta. Pessoas falam menos com você, convites diminuem, o barulho externo se afasta. Isso não é isolamento à toa, é concentração. Grandes construções exigem silêncio antes da inauguração. Se você está vivendo isso agora, saiba, o invisível já está em andamento. E quando ele entra na fase final, algo muda de forma definitiva. Não de uma vez, mas com clareza progressiva. Porque Deus mantém o invisível por tanto tempo e o erro final que faz tudo desmoronar. Existe uma razão profunda para Deus permitir que o invisível dure mais do que o confortável. Napoleon Hill ensinava que o maior perigo não está no início do processo, mas no final dele. Quando a construção já está quase pronta, qualquer desalinhamento emocional pode comprometer tudo. O invisível prolongado não é atraso. É proteção. Deus sabe que o ser humano tende a relaxar quando começa a enxergar sinais claros. A vigilância diminui, a disciplina enfraquece, a fé vira expectativa. E expectativa, quando não é sustentada, gera ansiedade. A ansiedade rompe o fluxo. Por isso, o invisível se estende até que sua confiança não dependa mais de provas. Quando você aprende a permanecer estável, mesmo sem confirmação externa, você se torna apto a sustentar aquilo que pediu. Hill dizia que o sucesso não testa apenas capacidade, testa caráter vibracional. O erro mais comum nessa fase final é a pressa emocional.
A pessoa sente que já está na hora e começa a forçar movimentos. Muda decisões por medo, aceita atalhos, negocia princípios. Tudo isso envia um sinal claro de desalinhamento. Deus não retira a bênção. Ele apenas pausa a entrega até que a base volte a ficar firme. O invisível observa não suas palavras, mas sua postura silenciosa. O quanto você confia quando não vê? O quanto você sustenta quando ninguém confirma? Outro erro grave é contar planos antes da hora. Hill alertava que o desejo ardente precisa ser protegido do ceticismo alheio. Quando você expõe algo ainda frágil, permite interferências energéticas que atrasam ou distorcem o resultado. Existe também o erro da comparação. Quando o invisível está longo demais, a mente começa a olhar para fora. Outros parecem avançar, outros parecem receber antes. Isso gera dúvida. A dúvida enfraquece o campo de atração. Cada processo é único. O invisível respeita sua estrutura, não o tempo de ninguém. Deus não trabalha com comparação, trabalha com precisão. Outro ponto delicado é quando o orgulho aparece disfarçado de autoconfiança. A pessoa começa a acreditar que já aprendeu o suficiente e relaxa nos fundamentos. Hill dizia que o sucesso se perde no dia em que a pessoa abandona a humildade interna. Humildade não é se diminuir, é reconhecer que o fluxo não é controlado pelo ego. Quando você mantém gratidão silenciosa, coerência emocional e disciplina interna, o invisível entra em fase de liberação. Há um sinal final pouco comentado: a paz. Não a euforia, não a empolgação, mas uma paz estranha, mesmo sem provas. Essa paz indica que a mente parou de resistir. Quando a resistência cai, a manifestação se torna inevitável. Deus libera quando percebe que você não vai se perder naquilo que pediu, quando o sucesso não vai te afastar do centro, quando a conquista não vai te desconectar do propósito. Napoleon Hill afirmava que o universo responde à identidade consolidada, não ao desejo momentâneo. Quando sua identidade está alinhada, o invisível não precisa mais segurar. Se você está vivendo um silêncio longo, entenda, não é castigo, não é atraso, não é abandono, é lapidação. O invisível está ajustando os últimos detalhes para que o visível chegue de forma sustentável. Permaneça firme, não force, não anuncie, não compare, sustente. O que está sendo preparado no invisível chega com força quando encontra silêncio interno suficiente para permanecer. Depoimentos reais de quem viveu o invisível antes da virada. Existem histórias que nunca aparecem nos palcos do sucesso. Histórias que não são contadas em entrevistas, nem resumidas em frases prontas. São relatos silenciosos de pessoas comuns que atravessaram longos períodos onde nada parecia acontecer, mas tudo estava sendo preparado. Napoleon Hill sempre disse que o sucesso visível é apenas o último capítulo de um livro escrito no invisível. O primeiro depoimento vem de alguém que passou anos acreditando que estava estagnado. Ele trabalhava, se esforçava, estudava, mas não via avanço real. O que ele não percebia é que, nesse período, sua mentalidade estava sendo reconstruída. Antigos padrões de escassez estavam sendo quebrados lentamente. Ele relatou que, antes da virada, começou a sentir um distanciamento natural de pessoas que sempre reclamavam. Não houve briga, não houve corte consciente, apenas não havia mais sintonia. Meses depois, quando uma oportunidade inesperada surgiu, ele percebeu que, se aquelas pessoas ainda estivessem por perto, ele teria desistido. Outro depoimento vem de uma mulher que orou por anos pedindo estabilidade financeira. Nada mudava externamente, mas internamente ela começou a mudar hábitos, pensamentos e até o jeito de falar sobre dinheiro. Antes reclamava, depois silenciou. Antes pedia,
Depois começou a se preparar. Quando a oportunidade apareceu, ela já estava pronta para reconhecê-la. Ela afirma que se tivesse recebido aquilo antes, teria desperdiçado. Há também o relato de um homem que quase desistiu no último ano do processo invisível. Ele conta que tudo parecia travado. Projetos não avançavam, respostas não vinham, portas não se abriam. O erro quase aconteceu quando ele pensou em aceitar algo menor só para sair do sufoco. Ele recuou no último momento, lembrando de um princípio que ouviu: quando você aceita menos, ensina o universo a te entregar menos. Pouco tempo depois, a oportunidade certa apareceu, maior do que ele imaginava. Um depoimento marcante é de alguém que percebeu o invisível através do silêncio. Ele relata que, antes da mudança, sentiu uma paz estranha, mesmo sem dinheiro, mesmo sem garantias. Não era otimismo, era uma calma profunda. Meses depois, quando tudo se reorganizou de forma quase improvável, ele entendeu que aquela paz era o sinal final. Outra pessoa relata que o invisível se manifestou como perdas. Perdeu um emprego, perdeu contatos, perdeu uma rotina que parecia segura. No momento, tudo parecia errado. Depois, ficou claro que aquela estrutura antiga não suportaria a nova fase. Se tivesse permanecido, teria limitado o crescimento. Há também o depoimento de alguém que diz que o invisível começou com um cansaço diferente. Não físico, mas emocional. Um cansaço de sobreviver. Esse cansaço não levou à depressão, mas à decisão silenciosa de mudar. A mudança externa demorou, mas quando veio, foi definitiva. Uma mulher relata que, antes da virada, começou a sonhar repetidamente com mudança, com estrada, com portas se abrindo. Ela não contou para ninguém, apenas observou. Um ano depois, mudou de cidade por uma oportunidade que nunca teria considerado antes. Tudo se encaixou de forma tão precisa que ela entendeu que os sonhos eram avisos, não fantasias. Outro depoimento fala sobre fé testada. A pessoa conta que parou de pedir sinais, parou de negociar com Deus, apenas manteve a postura correta diariamente. Quando o resultado chegou, foi maior do que o pedido inicial, mas veio sem alarde, sem explosão emocional. Apenas aconteceu. Há relatos de pessoas que afirmam que o invisível se revelou como isolamento. Convites diminuíram, contatos cessaram, a vida ficou silenciosa. No início, isso assustou. Depois, perceberam que o silêncio foi essencial para ouvir a própria direção. Sem esse período, teriam seguido caminhos errados. Um homem conta que percebeu o invisível quando começou a dizer não, sem culpa. Antes, aceitava tudo por medo de perder. Quando começou a respeitar seus limites, o universo respondeu com respeito também. As oportunidades passaram a ser compatíveis com sua nova postura. Outro relato impressionante vem de alguém que quase sabotou tudo contando seus planos cedo demais. Após perceber que isso sempre atrasava os resultados, decidiu guardar silêncio absoluto. Pela primeira vez, o plano se concretizou sem obstáculos externos. Uma mulher relata que o invisível se manifestou como limpeza emocional. Chorou sem motivo, sentiu encerramentos internos, perdoou pessoas sem aviso. Depois da virada, percebeu que precisava estar leve para sustentar o que veio. Há também depoimentos de pessoas que sentiram medo quando tudo começou a dar certo. O medo não era de perder, mas de não dar conta. Esse medo foi trabalhado no invisível. Quando o sucesso chegou, elas estavam emocionalmente prontas. Outro depoimento fala sobre timing. A pessoa afirma que, se a oportunidade tivesse chegado 6 meses antes, teria sido um desastre. Quando chegou, foi natural. Não houve choque, houve encaixe. Muitos relatos convergem para o mesmo ponto. Quando a virada acontece, tudo faz sentido em retrospecto. O silêncio, as perdas, os atrasos, os testes, nada foi desperdício.
Napoleon Hill dizia que o invisível não prepara apenas o sucesso, prepara a permanência. Esses depoimentos confirmam isso com clareza. Se essa mensagem fala com você em um nível mais profundo, existe uma área de membros onde compartilho conteúdos ainda mais silenciosos e transformadores. Fique à vontade para conhecer. O chamado só faz sentido quando é interno. Há depoimentos que revelam algo ainda mais delicado, o momento exato em que quase tudo foi perdido. Um homem relata que depois de anos no invisível, começou a ver sinais claros de avanço. Convites surgiram, propostas apareceram, elogios começaram a chegar. O erro quase aconteceu quando ele sentiu necessidade de provar que estava dando certo. Gastou energia tentando impressionar, gastou dinheiro para sustentar uma imagem, acelerou decisões. O processo travou por quase um ano. Só voltou a fluir quando ele retomou o silêncio e a coerência interna. Outro depoimento fala sobre a tentação do atalho. Uma mulher conta que, faltando pouco para a virada, surgiu uma proposta aparentemente perfeita, mas desalinhada com seus valores. Ela sentiu o alerta interno, mas ignorou por medo de perder tempo. O resultado foi desgaste emocional, perda financeira e atraso no processo. Quando teve coragem de recuar, o caminho verdadeiro se abriu poucos meses depois, de forma muito mais sólida. Há também relatos de quem perdeu tudo por não sustentar a mudança interna. Um homem afirma que recebeu a oportunidade que pediu, mas manteve os mesmos hábitos mentais de escassez. Desconfiava de tudo, reagia com medo, agia por impulso. Em pouco tempo, perdeu o que conquistou. Anos depois, entendeu que Deus não havia falhado. Ele é que não havia sustentado a identidade necessária. Em contraste, há depoimentos de quem conseguiu corrigir no último momento. Uma pessoa relata que, ao perceber ansiedade excessiva e necessidade de controle, decidiu parar. Reduziu ações, silenciou planos, retomou práticas internas de alinhamento. O resultado foi uma liberação rápida e precisa, sem turbulência. Outro relato forte vem de alguém que percebeu que o erro final quase sempre é emocional, não prático. Ela diz que o sucesso exige um nível de estabilidade interna que poucas pessoas desenvolvem. Quando a emoção oscila demais, o processo oscila junto. Há depoimentos de pessoas que passaram pelo invisível em silêncio absoluto. Não contaram a ninguém, não pediram validação, não buscaram aplauso. Quando a virada veio, ninguém entendeu como aconteceu tão rápido. Na verdade, foi lento, só que ninguém viu. Um homem relata que o invisível o ensinou a esperar sem reclamar. Antes, cada atraso virava revolta. Depois, virou observação. Essa mudança simples acelerou tudo. Ele afirma que o universo responde melhor à maturidade do que ao esforço bruto. Outro depoimento fala sobre identidade. A pessoa percebeu que ainda se via como alguém pequeno, mesmo pedindo algo grande. Trabalhou isso no invisível. Quando a oportunidade surgiu, ela não se sabotou. Aceitou naturalmente, como algo coerente com quem havia se tornado. Há também relatos de quem precisou perder tudo para entender o invisível. Uma mulher conta que só depois de um colapso completo conseguiu reconstruir sua mentalidade. O processo foi doloroso, mas definitivo. Hoje, afirma que nada teria mudado se o invisível não tivesse sido forçado daquela forma. Outro depoimento marcante vem de alguém que percebeu o sinal final, a ausência de desespero. Mesmo sem resultados visíveis, não havia urgência emocional. Quando percebeu isso, soube que estava pronto. Pouco tempo depois, a virada aconteceu. Muitos relatam que quando o invisível se completa, o medo diminui drasticamente. Não porque tudo está resolvido, mas porque a mente para de resistir. Esse estado interno cria espaço para a manifestação. Há histórias de pessoas que ficaram anos no invisível e poucos meses no visível para consolidar tudo.
Outras ficaram meses no invisível e anos ajustando depois. O tempo não é padrão. A estrutura interna é. Napoleon Hill dizia que o sucesso sustentável é silencioso na origem e simples na chegada. Esses depoimentos mostram que a simplicidade final só é possível após uma complexidade invisível bem resolvida. Outro ponto recorrente nos relatos é a gratidão silenciosa. Pessoas que agradeceram antes de ver, não por ingenuidade, mas por alinhamento. Essa postura aparece repetidamente como fator decisivo. Há também depoimentos sobre sinais físicos sutis, mudanças no sono, clareza mental repentina, sensação de leveza, não como misticismo exagerado, mas como reflexo de coerência interna. Um último grupo de relatos fala sobre o retorno do silêncio pouco antes da virada final. Quando tudo parecia próximo, o mundo ficou quieto. Nenhuma novidade, nenhuma confirmação. Quem confiou, atravessou. Quem desesperou, atrasou. Essas histórias mostram que o invisível não é ausência de ação. É ação profunda, precisa e estratégica. Quem entende isso, para de lutar contra o silêncio e começa a cooperar com ele. Os depoimentos finais têm algo em comum. Quase ninguém percebe o instante exato em que o invisível se torna visível. Não há trombetas, não há sinais dramáticos. A virada acontece como se sempre tivesse sido assim. Napoleon Hill dizia que, quando o alinhamento é real, a manifestação não causa choque, ela encaixa. Um homem relata que a virada aconteceu em um dia absolutamente comum. Nenhuma emoção exagerada, nenhuma notícia extraordinária. Apenas uma conversa que mudou tudo. Uma oportunidade que parecia simples, mas que se desdobrou rapidamente. Ele afirma que, se estivesse vivendo na ansiedade, teria falado demais e estragado tudo. O silêncio aprendido no invisível foi decisivo. Outro depoimento vem de uma mulher que esperou anos por estabilidade financeira. Quando a oportunidade surgiu, ela não comemorou de imediato. Apenas sentiu uma confirmação interna. Ela diz que a maior prova de que estava pronta foi o fato de não precisar contar para ninguém. A segurança não vinha da aprovação externa, mas da coerência interna. Há relatos de pessoas que dizem que a virada não foi exatamente o que imaginaram, mas foi melhor. O invisível não entrega fantasia, entrega estrutura. Muitos perceberam que, se tivessem recebido o que pediram literalmente, teriam se limitado. Deus ajustou o pedido à identidade real que estava sendo construída. Um homem conta que, após a virada, percebeu algo curioso. O medo não desapareceu completamente, mas perdeu o controle. Ele ainda sentia receio, mas não reagia mais a partir dele. Essa mudança interna foi mais valiosa do que o próprio resultado externo. Outro depoimento forte vem de alguém que afirma que o maior presente do invisível foi a clareza. Mesmo depois da manifestação, não houve confusão nem excesso de opções erradas. As decisões se tornaram simples. O barulho mental havia sido dissolvido no processo silencioso. Há também quem relate que depois da virada, algumas pessoas voltaram, outras tentaram se reaproximar. A diferença é que agora havia discernimento. O invisível não prepara apenas oportunidades, prepara limites. Muitos afirmam que essa foi uma das maiores transformações. Uma mulher relata que, ao olhar para trás, percebeu que cada atraso tinha uma função específica. Um atraso evitou uma sociedade ruim. Outro evitou uma mudança precipitada. Outro a forçou a desenvolver competências que hoje são fundamentais. Nada foi desperdício. Outro depoimento fala sobre gratidão tardia. A pessoa diz que só depois da virada conseguiu agradecer verdadeiramente pelo silêncio. Antes, agradecia por fé. Depois, agradeceu por compreensão. Essa diferença mudou sua relação com Deus e com o próprio sucesso.
Há relatos de quem passou tanto tempo no invisível que quase perdeu a referência do que era normal. Quando a vida se reorganizou, houve até um período de adaptação. Isso mostra o quanto o invisível não é passivo. Ele molda profundamente. Um homem conta que, após a virada, percebeu que sua antiga versão não teria sustentado aquela nova realidade. Se tivesse recebido antes, teria perdido tudo rapidamente. Essa consciência trouxe humildade e respeito pelo processo. Outro depoimento marcante vem de alguém que diz que o maior sinal de que tudo estava pronto foi a ausência de pressa. Quando não havia mais urgência emocional, a manifestação aconteceu. Não como recompensa, mas como consequência. Há também relatos de quem afirma que depois da virada, a vida não se tornou perfeita, mas se tornou coerente. Os problemas passaram a ser desafios reais, não confusões internas. Isso trouxe paz. Muitos dizem que, depois do invisível, aprenderam a confiar em processos futuros com muito mais maturidade. Não entram mais em desespero quando algo demora. Sabem que o silêncio é parte do método. Um último depoimento resume tudo de forma simples. Quando finalmente aconteceu, eu percebi que já estava vivendo como se fosse possível havia muito tempo. O mundo externo só alcançou o que o invisível já tinha resolvido. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não começa quando algo acontece fora, mas quando algo se estabiliza dentro. Esses depoimentos confirmam isso com clareza. O invisível não é castigo, não é atraso, não é teste aleatório, é preparação estratégica. Quem atravessa esse período com consciência não apenas recebe, sustenta. E quando o invisível cumpre sua função, o visível não precisa ser forçado. Ele simplesmente se apresenta.